Querido irmão, querida irmã, neste domingo vamos celebrar a 33º domingo do tempo comum e já estamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico. E pelo fato de nos encaminhar para o final do ano litúrgico, a palavra de Deus nos coloca, portanto, diante da realidade do fim dos tempos, né? A primeira leitura, nós vamos ver o arcanjo Miguel protegendo o povo de Deus na batalha final. O Evangelho vai falar da perspectiva do fim dos tempos na visão apocalíptica de Marcos. E a segunda leitura vai nos mostrar mais uma vez a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, na primeira leitura nós temos um trecho do livro de Daniel, capítulo 12, onde se fala do arcanjo Miguel, que viria para salvar o povo de Israel do tempo de angústia, né? Do tempo da tribulação. E que quando isso acontecesse, aconteceria a ressurreição de todos. Alguns ressuscitariam para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Pois tudo bem, vamos entender um pouquinho esse texto aqui. Nunca podemos fazer leitura ao pé da letra dos textos bíblicos, sejam eles quais forem. Todo texto precisa ser colocado dentro do seu contexto e precisa ser devidamente interpretado. O livro de Daniel, muito provavelmente, foi escrito na época da dominação dos gregos, né? Ou seja, que foi um período muito difícil da história do povo de Deus, onde os gregos tentaram impor a sua cultura, sua língua e sua religião sobre o povo judeu e eles resistiram por meio do martírio. Então nasce uma literatura chamada de apocalíptica, que é uma literatura de resistência. Então o livro de Daniel faz parte desta literatura. Dentro dessa literatura nós temos um personagem que é o anjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, e que no fim da história haveria de salvar o povo eleito de Deus das perseguições e tribulações, e neste momento haveria a ressurreição dos mártires, aqueles que morreram por conta de sua fé para a vida eterna, e haveria também a ressurreição daqueles que foram os opressores, os malvados, os pecadores, para um castigo eterno, né? Ou seja, é uma imagem bonita, teológica, que o autor daquela época utiliza para falar que no fim da história haverá justiça. Quem for fiel a Deus será salvo, mas quem perseguiu aqueles que foram fiéis a Deus haveriam de ser castigados. O paralelo da primeira leitura está justamente no Evangelho, Marcos capítulo 13, versículo 24 a 32. E aí é interessante, porque o contexto histórico do Evangelho de Marcos também é muito interessante e muito importante de ser conhecido. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi escrito no contexto da guerra judaica, uma terrível guerra que aconteceu em Israel, quando os zelotas se levantaram tentando expulsar os romanos. Então os romanos vieram nos anos 70, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém. Os cristãos não participaram dessa guerra, eles fugiram para a cidade de Pela, o que depois vai provocar uma motivação a mais para que os judeus expulsassem os cristãos da sinagoga. Mas fato é que as primeiras comunidades cristãs imaginavam que Jesus voltaria em breve, que Jesus voltaria logo. Então, e a cidade santa era a cidade sagrada para judeus e cristãos. Então, por isso que se diz que quando acontecessem esses sinais, a aflição, os sinais no cosmo, etc., que eles viriam o Filho do Homem sobre as nuvens com grande poder e glória, para reunir todos aqueles que lhe pertencem dos 4 pontos da terra, né? Ou seja, o sinal era justamente o quê? A grande aflição. Qual que era a grande aflição? A invasão e a destruição da cidade de Jerusalém. O Evangelho de Marcos foi escrito mais ou menos nessa época, né? Por volta da época dos anos 70, por aí. Então, para Marcos, veja bem, para Marcos, um sinal
da vinda de Jesus era a invasão da cidade de Jerusalém, a destruição da cidade de Jerusalém. Isso seria um sinal de que Jesus voltaria em breve. Tanto que, veja só, lá no final do texto, quase que no final do texto, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia, a hora, ninguém sabe. O dia exato da vinda do Filho do Homem, mas ninguém sabe. Mas ele fez uma previsão. Não passará essa geração. Uma geração corresponde a 40 anos. Né? Então aqui, repare só, se o texto foi escrito no ano 70, ele está imaginando que até no máximo no ano 110 viria o Filho do Homem para salvar todos os que pertencem a ele. Pergunto, Jesus veio? Não veio. Então, um próprio autor bíblico previu e a previsão foi errada. Aqui nós precisamos tirar uma lição, porque na imensa maioria das pregações evangélicas pentecostais e em certos grupos conservadores católicos, eles ficam anunciando que a volta de Jesus é para já, é para breve, está chegando, tá o momento, é o fim da história, é o fim do mundo que está para chegar, etc, etc, etc. Isso tem nome e sobrenome, pastoral do medo. Por quê? Nada melhor do que um medo para controlar a consciência, a vida e a liberdade das pessoas. E uma coisa que causa muito medo nas pessoas é esse tal de fim do mundo, que não faz parte da fé cristã católica, porque a fé cristã católica diz que o cosmo, a criação, será transformada, transfigurada pela segunda vinda de Jesus, não é a destruição. O que será eliminado será o mal, o pecado e a morte. Mas aquilo que é de Deus permanecerá. E como as pessoas não sabem disso, então quando o Senhor falar, não, porque Jesus está para voltar, o fim está para chegar, etc e tal, então as pessoas ficam absolutamente morrendo de medo. O nome disso é pastoral do medo. E nada melhor do que o medo de Deus, o medo de Jesus, o medo do inferno para domesticar as consciências das pessoas. Pois é, na hora que os olhos delas se abrem e veem que nada disso aconteceu, o que acontece? Elas perdem a fé e largam tudo. E largam. Entende? Então, por isso, olha só, muito cuidado com esses pregadores que ficam anunciando a brevidade da vinda de Jesus, que é para já, que está para acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe. No fundo, eles estão fazendo o quê? Uma leitura fundamentalista do texto bíblico, sendo que nem direito fazem essa leitura. Por quê? Porque se levassem a sério que o texto não foi escrito para nós, esse texto foi escrito nos anos 70 depois de Cristo, né? E ele está se referindo ao contexto daquela época, não está falando para nós hoje, né? Então, agora é claro, nós podemos tirar aqui uma grande lição. Qual que é a grande lição? Que é uma verdade teológica que ainda perdura. A história se caminha para um fim que é o encontro definitivo com Cristo, o encontro definitivo com Jesus. Esse encontro será de salvação para todos aqueles que lhe forem fiéis. Esse encontro será de salvação. Então, é um convite a que nós perseveremos cotidianamente na prática e na vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ocasião da sua vinda será salvação para aqueles que lhe pertencem, mas será ocasião de condenação, de perdição para todos aqueles que conscientemente lhe rejeitaram. Por que ele vai fazer isso no fim da história? Porque, segundo a leitura, né? Mais uma vez, o tema do sacerdócio de Cristo. Jesus é sumo e eterno sacerdote. Se os sacerdotes da antiga aliança ofereciam vários sacrifícios, Jesus ofereceu um único sacrifício ao oferecer-se à morte no nosso lugar. Por isso, ele obteve a remissão dos pecados de toda a humanidade e está sentado à direita de Deus Pai, de onde ele governa todo o mundo. Todo o mundo, né? E aí, os inimigos todos serão colocados sob os cabelos de seus pés e o último inimigo a ser destruído será a morte, quando a gente pega a literatura paulina, né? E por esse sacrifício de Jesus, todos aqueles que lhe pertencem são deles. E a expressão utilizada aqui é que o sacrifício santifica os que lhe pertencem. A palavra santo significa separado. Então, se Cristo santifica os que lhe pertencem, significa que Cristo separa para si aqueles que lhe pertencem. E no final da história é isso que vai acontecer. Cristo separará para si todos aqueles que lhe pertencem e todos aqueles que o rejeitaram serão afastados dele para sempre. Se nós pudéssemos sintetizar a liturgia da palavra desse dia, nós podemos dizer assim:
a história caminha para um fim que não é fim, ou seja, é a entrada na plenitude da vida de Deus. No fim da história, haverá um encontro definitivo com Cristo, que haverá de separar para si aqueles que lhe pertencem, e aqueles que conscientemente se afastaram de Cristo, Cristo respeitará esta decisão. A segunda vinda de Jesus é motivo de salvação e de esperança para aqueles que são fiéis, e não pode ser utilizado como motivo de medo, para a pastoral do medo, para domesticar as pessoas, amedrontar as pessoas, extorquir as pessoas e até mesmo enlouquecer as pessoas, como a gente tem visto por aí nas experiências pentecostais espalhadas por aí e em certos grupos da Igreja Católica também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, de bom sucesso, por essa oportunidade de pregar a palavra de Deus. A Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização. Do dia 12 ao dia 20 de maio, estaremos peregrinando para a Terra Santa. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Mello, que lhe passará maiores informações de valores, roteiros, etc. Essa peregrinação, da qual terei a alegria de ser o diretor espiritual. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.